Então veja bem que antes de iniciar o trabalho em favor de todos, o sacerdote tinha que iniciar com um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser morto e o seu sangue oferecido a Deus, e esse sacrifício era pelo próprio sacerdote e ali pelos seus filhos. Por quê? Porque eles também eram pecadores, precisavam então de um sacrifício, precisava de uma vida ser dada em lugar da vida deles, para que eles pudessem servir a Deus, servir aí de sacerdotes, de intercessores entre Deus e o povo. Então eles teriam que agora entregar totalmente a sua vida a Deus, e para isso teriam que derramar o sangue de um animal que morreria em lugar deles. Foi o que Jesus fez por nós. Ele fez um sacrifício vicário, ou seja, essa palavra significa substituto. Então ele substituiu, assim como aquele animal substituiu Arão, Jesus substituiu a cada um de nós. Então quando ele dá a vida por nós, ele está substituindo nossa vida, porque nós é que éramos condenados a morrer, porque nós é que pecamos. Então ele levou o nosso pecado sobre ele, nos substituiu na cruz, naquela morte na cruz. Vamos ver aí parte 2, o sacrifício da posse. Tópico 1, o segundo carneiro da consagração, Êxodo 29, 19 a 35. E o tópico 2, sacrifícios diários. Vamos ver então, tópico 1, o segundo carneiro da consagração. Era necessário que outro animal inocente fosse morto. Segundo o comentário bíblico, parte do sangue era colocada primeiramente na orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito. O restante do sangue deveria ser derramado sobre o altar. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Tudo apontava para o Calvário, onde Cristo derramou seu sangue por nós. Então, agora o segundo carneiro. O primeiro carneiro, o sangue dele é derramado em favor do sumo sacerdote, do sacerdócio de Arão e seus filhos. Agora vinha o segundo carneiro. Esse segundo carneiro ele seria morto. Então, esse sangue desse segundo cordeiro, ele agora serviria para consagrar especificamente o sacerdote para o serviço de Deus. Ele faria agora o quê? Não era para o perdão do pecado do sumo sacerdote, agora para a consagração do sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes. Então o sangue seria pego, colocado na orelha direita de Arão, seus filhos. Depois seria colocado sobre o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Então indicando aí provavelmente que a orelha, onde está o ouvido, o sacerdote estaria atento à voz de Deus para obedecer à voz de Deus. O polegar da mão direita seria agora a mão do sumo sacerdote usada para ungir, para separar pessoas, para colocar a mão sobre os animais em substituição das pessoas. Então, a mão sempre fala de transmissão de poder, de consagração. Então Arão agora seria responsável por isso. E pé direito seria agora dizendo: Arão, você vai onde Deus mandar, você vai onde Deus quiser, onde Deus ordenar. Então agora os pés caminhariam para a direção de Deus, sempre fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, fosse aonde Deus quisesse. Então isso tudo para nós tem um significado, assim como o crente deve ouvir a voz de Deus, ele deve ser um abençoador das pessoas e ele deve caminhar, ou seja, evangelizar, levar o evangelho a todas as pessoas. Então tudo tem um significado aí espiritual na palavra de Deus, tanto para aquele tempo como para hoje. Então o sangue que sobrasse seria derramado ali sobre o altar. Então tudo isso apontava para Cristo, só o nosso sumo sacerdote. Então ele é que veio e pela sua mente, ele ouvia a voz de Deus e obedeceu essa voz. Então veja que Deus é quem enviou Jesus para morrer por nós. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então, as suas mãos foram aí totalmente usadas por Deus para
curar enfermos, expulsar demônios, né? Foi coisas maravilhosas, milagres aconteceram. Então, Jesus trouxe aí a sua unção sobre as pessoas. Ele ministrou sobre as pessoas. Ele não apenas pregou a palavra de Deus, mas ele também abençoava as pessoas. E os seus pés, nós sabemos que conformosos os pés daqueles, né, que vão levando o Evangelho. E Jesus andou por toda parte, levando o Evangelho. O Evangelho, as boas novas de Deus, as boas novas de salvação. Então veja só que tudo se cumpre em Jesus. Toda a palavra de Deus se cumpre aí em Jesus Cristo. Tópico 2, sacrifícios diários. Diariamente eram oferecidos sacrifícios pelo pecado. Pela manhã e à tarde havia sacrifícios e um animal inocente era morto em resgate da vida de alguém. O sacrifício de Cristo foi perfeito e único. Por isso, hoje podemos nos achegar a Deus para adorá-lo livremente. Então veja bem, todos os dias eram oferecidos animais, eram oferecidas vidas ali naquele altar. Todos os dias. Aquele fogo não podia apagar de jeito nenhum. Aquele fogo veio de Deus. E se eles perdessem o fogo de Deus, Deus não acenderia o fogo de novo, não. Então aquele fogo veio do céu. E agora eles tinham que manter sempre aquele fogo aceso. Pode ver que Nadab e Abiú morreram por causa disso. Fizeram outro fogo. Ao invés de ir lá no altar e pegar o fogo que veio do céu, o fogo de Deus, o que eles fizeram? Eles fabricaram outro fogo, acenderam outro fogo, usaram outro fogo no sacrifício. E por isso foram mortos. Não podia usar o fogo estranho. Na igreja hoje nós temos problema com isso. Tem muita gente que recebeu aí o Espírito Santo, mas ele procura às vezes usar outro tipo de fogo. Fogo da carne, fogo humano, em substituição ao Espírito Santo. Então quem tem que fazer a obra poderosa de Deus, o poder em ação, é do Espírito Santo, não é humano. Nós não podemos fabricar as coisas de Deus. Elas vêm de Deus, está dentro de nós todo o poder necessário para pregar o Evangelho, na unção e no poder do Espírito Santo, já está dentro de nós, o Espírito Santo está aqui. Você precisa apenas liberar o que já está aqui. Liberar esse poder, amar as pessoas, orar pelas pessoas, transmitir esse poder às pessoas para que eles sejam curados, libertos, salvos. Todas as bênçãos de Deus alcançam as pessoas. Mas todo o poder necessário está dentro de nós já. É o Espírito Santo que tem todo esse poder para fazer tudo isso. Então, precisamos ser realmente sacerdotes de Deus. Todos os professores, todos os crentes precisam ser instrumentos do Espírito Santo para abençoar as pessoas, para que eles possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E o que mantinha esse fogo aceso? Principalmente a gordura dos animais. Deus exigiu que a gordura fosse queimada no altar. Veja bem, que o mais gostoso, que os homens mais desejavam comer é o quê? Exatamente a gordura. Parte mais importante da carne, que dava aquele gosto, né? Que as pessoas têm aquele gosto de comer aquela carne com gordura. Pois é. Então a gordura, Deus disse, é para mim, queima. Deus gosta das coisas mais importantes, das melhores. Ele gosta de estar em primeiro lugar. Será que ele é em primeiro lugar na sua vida? E ele diz, ambos que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Veja só, o melhor do sono é a madrugada. É a hora que está mais frio, mais gostoso de dormir. E Deus disse, levanta, vem falar comigo, dá essa hora desse sono mais gostoso, melhor, dá para mim. Então Deus quer a nossa vida, a nossa consagração. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Então tudo que é precioso, dá para mim. Foi quando Abraão deu tudo o que ele mais amava ao seu filho, foi que Deus disse, Abraão, a partir de hoje, por causa disso, porque me ofereceu o seu filho, eu te abençoarei grandissimamente. Glória a Deus, aleluia. Então no tabernáculo tudo deveria estar sempre pronto, a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. A cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Levíticos 6, 12 e 13. Da mesma forma, Deus quer que nos apresentemos a Ele prontos e renovados espiritualmente. 2 Coríntios 4, 16.
Então veja bem, todo dia de manhã os sacerdotes iam lá, o fogo continuava aceso, mas estava quase apagando porque tinha cinzas cobrindo o fogo. Então eles tinham que retirar aquela cinza, e quando eles retirassem aquela cinza, então o fogo ficaria ali livre de cinzas, né? Veja bem que o crente também é assim. Jesus disse, olha, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. Então o crente deve levantar de manhã e orar, conversar com Deus. Deve se preocupar em manter sempre aceso o fogo que foi acendido dentro dele, com a presença do Espírito Santo. Você foi batizado pelo Espírito Santo. Todo dia de manhã levante, ore em línguas, mantenha esse fogo aceso. Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas ora bem. Diz lá em 1 Coríntios 14 tudo isso. Diz que quem ora em línguas fala diretamente com Deus. Então, ore em línguas, fale com Deus todo dia de manhã cedo. Converse com Deus, mantenha esse fogo que você recebeu ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mantenha sempre aceso. Todos os dias. Levante-se de manhã e faça com que esse fogo aí brilhe. Esquente a sua vida, alegre o seu coração, a sua vida. Vamos então à parte 3, Cristo perpétuo sumo sacerdote. Tópico 1, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico 2, o sacrifício perfeito de Cristo. Tópico 3, o sacrifício eterno de Cristo. Tópico 1, então, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A primeira referência a Melquisedeque como sacerdote encontra-se no livro de Gênesis 14, 18. Pouco sabemos a respeito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Hebreus 7:3. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então chegamos aqui a um personagem, na Bíblia, que é um personagem muito misterioso e que é aí, vamos dizer assim, espiritualmente, nós podemos dizer, ou metaforicamente, podemos dizer que é uma representação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Seria como uma prefiguração de Cristo. Agora, é claro que ele era uma pessoa.